Saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, nesta hora de meditação da Palavra de Deus, no capítulo 3 de Êxodo, a partir do primeiro verso, para que eu e você venhamos meditar nesta palavra. Êxodo capítulo 3, verso 1, apareceu então Moisés, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, no deserto, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Então, ali no Monte Horebe, no Monte Santo, no Monte de Deus, Midian, o sacerdote Jetro, era aquele homem que tinha sacerdócio, e apareceu então Moisés, e Moisés é constituído pastor para apacentar o rebanho de Jetro. No verso 2 ele diz assim: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça, no fogo, a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande visão. Essa grande visão. Para ele estava vendo uma grande visão, que a sarça não se consumia. O verso 3, então ele disse consigo: irei lá e verei esta grande visão, esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. O verso 4 ele diz desta forma: e vendo o Senhor que ele voltava para vir, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. No verso 5, continuou: não te chegue. Deus falava com Moisés: não te chegue para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O verso 6, e disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. Temeu olhar para Deus. E agora, no verso de número 7, que significa o número da perfeição, ele disse bem: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe esse sofrimento. O verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo do meio dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Heveu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel, verso 9, chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os trata, oprimindo. Verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, tire o meu povo da terra, do sofrimento, da terra do Egito, da terra onde eles se encontravam com dificuldade, os filhos de Israel do Egito. Então, verso 11 diz:
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para que ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo e te serás um sinal que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. O verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O verso de número ainda 13, que lhes direi? O verso 14 diz sim. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Verso 14 ainda, disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Outros. Até aqui o verso de número 14. Brasileiros e brasileiras, nesta hora você vai dizer: que esse homem quer dizer com isto? Deus não quer eu e você escravo. Deus quer eu e você salvo. Salvo do que, pastor? Da condenação e da maldição do diabo. O povo de Israel, o povo da promessa, estava aqui em grande aperto, estava aqui em grande dificuldade, estava neste lugar escravizado. A nação brasileira é feliz e não sabe. A nação brasileira busca inovação, mas inovação que não se enquadra dentro da palavra de Deus. O povo de Israel estava oprimido. Oprimido por quem? Por um rei pagão, por um homem que não buscava Deus, por um homem que estava distanciado de Deus. Veja bem, nação brasileira, quantos países nos cerca estão e se encontram oprimidos e deprimidos, sofrendo, pagando um preço caríssimo pela desobediência. E o que estamos fazendo? Estamos obedecendo ao Senhor. Nós vemos no capítulo 2 de Êxodo, quando Deus faz com que Moisés venha nascer ali naquela terra do Egito. O menino era bonito, o menino era lustroso, estava sendo morto todos os filhos homem, de 0 ano até 2 anos. A mãe de Moisés e a família de Moisés, ela estava grávida e tinha que dar à luz. As parteiras hebreias, muito esperta, muito ligeira. A lei ali daquele país do Egito, de Faraó, era matar os meninos homens, só deixava viver as meninas mulher. Por quê? Porque eles temiam que alguém crescesse do povo do Egito e viesse a governar a terra deles. Então era para não ter oportunidade mesmo. Aqui nós vemos, Moisés nasce, a mãe é orientada para fazer aquele cestinho de junco, solta lá no rio. As moças, donzelas, tinha um horário de tomar banho lá na beira daquele rio, muito favorável ao banho. Alguém solta lá essa cestinha com aquela criança bonita, já depois de 4 meses, que não tinha mais como esconder. O menino era forte, o choro dele era possante. Lá vem rodando aquela cesta de junco com aquela criança. A filha de Faraó tinha ido tomar banho com as moças. E ela de longe escuta o choro e vai ver. E vem rodando aquela cestinha com aquela criança formosa e bonita. Ela encontra aquela criança rodando naquela cestinha e ela se encanta pelo menino porque verdadeiramente era bonito. E ela pega aquela criança e traz. E uma das moças que estava ali, que era descendente do povo hebreu, disse para ela assim:
quer que eu vá no meio das hebreias e arrume uma ama para que cuide dessa criança? E a filha de Faraó disse, lógico, vai, procura, porque eu darei um salário para que esta mãe, ou esta criatura, esta jovem, cuide bem desta criança. Mas com certeza ela queria somente uma jovem, não queria a mãe não. Aí a moça, muito inteligente, esperta, disse, vou com a mãe. Foi lá, conversou com a mãe, mãe, olha, ela mandou trazer essa criança, vai te dar um salário, é assim. E ela pegou e cuidou até que a criança tivesse idade. A criança foi para lá, de certa idade em diante, foi estudar conforme a lei do Egito, de Faraó, as leis profundas, a lei. Ele conheceu todas as leis, cresce aquele jovem. Lá um certo dia, ele vai visitar o povo hebreu. E lá ele, com aquele instinto e coração de justiça, lá ele comete lá uma atrocidade. E aí ele defende alguém do Egito, alguém do povo dele, alguém do povo de Israel. E ele estava na praia lá e ele acabou cometendo um homicídio e mata aquele egípcio, enterra na areia e foge. E lá no capítulo 3 de Êxodo, nós já vemos Moisés apacentando o rebanho de Jetro, mas ele estava foragido. Deus tinha um plano na vida de Moisés, chamado para Moisés. Você já viu